como realmente escrever um livro. É o que promete esse vídeo aqui do Mórdua, acho que pronuncia assim. É um canal pequeno, mas com um título super simples, exatamente assim. Consegui engajar uma galera bem interessante, vários comentários nesse vídeo falando que finalmente a pessoa conseguiu entender o processo de escrever um livro. Eu fiquei muito curioso e então vou colocar o play aqui pra gente fazer um react desse vídeo aqui, tá? Como escrever um livro. Se você entrou nesse vídeo, tenho quase certeza que você já tentou escrever o seu livro. Porém, você não saiu da primeira página e então foi scrollar nos shorts, desistindo da ideia. Agora você está no lugar certo. Esse vídeo será focado na parte prática, então serei bem direto para você começar a escrever assim que esse vídeo acabar. O fundamento de um bom escritor são os livros que ele leu. Para você escrever bem, você tem que ler, e muito. Com uma boa bagagem de leitor, sua mente estará mais adepta para formular novas ideias, e ideias boas para o seu livro. O livro surge a partir de uma ideia, um conceito. Uma primeira pausa aqui. Esse primeiro tópico é talvez a dica que todo mundo mais fala assim para os novos escritores, que é você tem que ter uma bagagem de leitura, né? Eu já falei inclusive em outros vídeos que eu leio bastante ficção científica pós-apocalíptica, porque eu escrevo sobre esse tema. Então temos que ter uma bagagem muito grande, mas também é muito importante ler outros gêneros. Eu leio muita poesia, por exemplo, eu leio artigos técnicos e eu escrevo bastante também, além de escrever literatura. Então estou sempre com contato muito próximo com diversos tipos de texto e também com a escrita. Então esse primeiro ponto, se você quer ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Agora o segundo conceito. Conceitos bons são conceitos simples de se explicar, mas com muito potencial para criar as mais diversas histórias. Como, por exemplo, um grupo de aventureiros que precisa levar um artefato mágico para ser destruído, tartarugas mutantes ninjas que são adolescentes e assim por diante. Um jeito mais prático de criar conceitos novos é utilizando ideias já existentes de outras histórias e mesclando em uma só, criando assim um conceito basicamente novo, com algumas leves inspirações. Esse ponto eu chamo de pensata. Eu costumo falar que é em 140 caracteres, que era o tamanho de um tweet, você tem que falar sobre a sua história. Ele citou alguns exemplos aqui interessantes e você não está falando de personagens, você não está falando de conflitos, você não está dando spoiler da história nem nada. É simplesmente a sua ideia ideal. Inclusive teve um vídeo recente aqui que eu fiz um react do Eduardo Spohr. Ele falou que você não precisa ter uma ideia genial, até porque essa ideia genial dificilmente ela virá. Mas você pode pegar uma ideia já existente e colocando a sua essência, o seu tempero, que foi aqui que o Mórdua falou também. Com o seu conceito pronto, você pode começar a escrever. Essa parte dividirá os escritores em dois arquétipos, os jardineiros e os arquitetos. E tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Esses arquétipos foram criados por George R. R. Martin, e eles servem para identificar a abordagem de escritores tanto iniciantes quanto experientes. Em poucas palavras, escritores e arquitetos planejam suas histórias, enquanto os escritores jardineiros improvisam. Porém, nem sempre os arquétipos são tão exatos. Não é, de fato, simplesmente improvisar, né? Até porque quando você é um arquiteto também, você também improvisa. Por mais que você planeja toda a história, no desenrolar da história, você pode tomar caminhos diferentes que não foram pensados anteriormente, né? Mas esse improvisar, pelo menos dá uma ideia de tipo assim, vou fazer de qualquer jeito. Não, acaba que o jardineiro é aquele, né, que você vai plantar e você não sabe exatamente como vai sair. Mas você sabe que você plantou uma semente de morango, vai nascer um morango. Você não sabe exatamente o tamanho do morango, exatamente o tom de vermelho que ele vai ter, o quão azedo vai ser a fruta, mas você sabe que é um morango. Então, você parte de uma premissa, de uma leve estruturada, de uma ideia, você sabe o que você quer. E aí você vai construindo sua história a partir dos acontecimentos, capítulo por capítulo, sem muitos planejamentos igual arquiteto. Pense que os arquétipos são como pontos entre dois polos, que se aproximam de um ou de outro. Esses arquétipos são relevantes para definir a sua abordagem de escrita. Pois seria uma perca de tempo um escritor jardineiro tentar se planejar, ou então um escritor arquiteto ficar parado na frente de um documento em branco. Se você não sabe ao certo o seu arquétipo, sugiro tentar escrever um conto, algo curto. Não se preocupe com a qualidade ou originalidade, apenas escreva e observe como você vai escrever. Se você simplesmente sentou e jogou todas as suas ideias para a folha, com muitas aspas para simplesmente sentou, você provavelmente é um jardineiro. Agora, se você fez um pequeno esboço de como a história será antes mesmo de começar a escrever,
Então provavelmente você é um arquiteto. Porém, não se apegue tanto a esses arquétipos. Use-os como direcionais e não como limitadores. Exato. Particularmente, eu sou um jardineiro para escrever contos. Eu parto de uma ideia inicial e vou escrevendo, porque é um conflito só, poucos personagens. E, por exemplo, o meu conto mais lido, que mais fez sucesso, é Antônio e o Tempo. Está disponível na Amazon, vou colocar o link aqui embaixo. E ele, eu escrevi em 7 horas. Eu peguei um sábado, comecei escrevendo 9 da manhã, fiz algumas pausas ao longo do dia e deu mais ou menos 10 horas da noite eu terminei o conto. De escrita mesmo foram 7 horas. Eu parei para almoçar, fiz minhas coisas, arrumei casa e tudo, mas foi um sábado só. Então é um tipo de texto que eu consigo escrever super rápido, começo, meio e fim, história muito bem fechadinha e tá aí. Então foi nesse caso jardineiro, mas para escrever outros contos ou textos maiores, por exemplo, Olhos Mágicos, também vou colocar aqui o link, que é o terceiro conto da série Corpos Amarelos, é um conto de quase 100 páginas. Então é um conto bem maior. Eu precisei de uma breve estruturação. Não foi como um romance, que ele é muito maior, mas eu precisei organizar muito bem os capítulos e fazer uma breve descrição dos meus personagens para que eu não me confundisse ao longo do tempo. E foi um conto que eu estava escrevendo pouco por dia. Eu demorei mais de um mês para terminar esse conto, porque meu ritmo não estava muito acelerado. Então varia muito também, e aí entra na parte ponto 4 da rotina. Vai entrar muito também de como que você se organiza para escrever o livro. Agora que você definiu sua abordagem, você começa a de fato escrever. O que funcionou para mim, e que eu recomendo que vocês tentarem, é escrever tudo de uma vez. Sem revisar muito e sem mostrar para ninguém. No momento consciente de colocar suas ideias no papel, depois você deve se preocupar com a qualidade. Agora que você começou a escrever, você deve planejar a sua rotina de escritor. É uma parte extremamente subjetiva e que varia de pessoas para pessoa. Para uma rotina ser estabelecida, é necessário mantê-la por pelo menos 21 dias. E as suas metas de escrita podem variar de acordo com a sua pressa para terminar o seu livro. Eu costumo escrever 1000 palavras por dia, algumas vezes mais, outras vezes menos. Mas não há problema em escrever pouco, desde que haja consistência e disciplina. Isso é muito interessante que ele falou das 1000 palavras. Tem uma regra, não chega a ser uma regra de fato, mas é uma boa prática de texto para blog, por exemplo, que eu gosto bastante. Eu escrevo bastante sobre escrita criativa. O livro Bingo, que é o meu blog, eu vou colocar na descrição aqui também o link, ele tem quase 1000 artigos publicados. E a média que a gente usa são 1000 palavras. Então eu escrevo pelo menos também essas 1000 palavras por dia. Não de literatura. De literatura muito menos. Mas de qualquer tipo de escrita. Seja para cliente meu, para o blog Bingo, para o e-mail muito carregado de informações. Tem várias formas de você escrever. E para quando você for escrever literatura, a sua escrita estará muito mais solta, leve. Você vai conseguir escrever muito melhor. Você vai estar com um vocabulário melhor, com uma construção de frase melhor, com o entendimento do que você está escrevendo melhor também. Então a prática, ela vai te fazendo chegar na perfeição. Então pratique, mesmo que não seja a história de um livro. E até agora você aprendeu a escrever um livro, basicamente. Então vamos supor agora que você terminou de escrever o seu livro e você está com o seu manuscrito pronto em mãos. Depois que você terminou de escrever, eu recomendo você fazer uma revisão rápida para corrigir os erros em geral, que normalmente são muitos. Então faça umas revisões até você ficar satisfeito com o resultado. Com o seu manuscrito pronto, envie para algumas pessoas de confiança, de preferência algumas que leiam o gênero do seu livro e que tenham alguma experiência. Esses são chamados leitores beta. Tem texto no blog Bingo, vou colocar aqui para complementar esse assunto. Isso é para fazer críticas construtivas. Depois de ouvir as críticas, você pode escolher quais considerar e fazer as mudanças necessárias. Mas espere, não publique esse livro ainda. O meu conselho é deixar o livro descansando por no mínimo umas 3 semanas, então nada de revisar ou ler ele. Tente esquecê-lo. Depois desse período, leia ele e faça outra revisão. Depois de esquecer o seu livro, você poderá julgá-lo e corrigi-lo com mais precisão, porque você não vai estar tão acostumado e será quase como ler um livro novo. Essa é uma técnica que eu aprendi com o livro do Stephen King, sobre a escrita. Então os créditos ficam para ele. Após esses passos, isso é interessante porque quando você for reler o seu livro depois de um tempo, você vai ter uma outra percepção da obra. É muito interessante e certa vez curioso. Por exemplo, Terraço, que eu lancei há mais de um ano, até o Antônio Tempo, que eu lancei lá em 2022. É muito curioso, quando eu pego para ler,
eu penso, poxa, fui eu que escrevi isso, né? São obras já publicadas e tudo. É muito curioso ler de novo. E você perde esse vício que você tem no momento que você está escrevendo e revisando. Então você meio que está distante da sua obra. Essa obra já não é sua mais. Você tem uma visão de leitor e não uma lida como escritor. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas faz sentido para quando você fizer isso. Parabéns, você tem um livro. Obviamente que os processos de escrita variam de escritor para escritor, sim, mas eu percebo que muitos escritores iniciantes ficam perdidos ao iniciar um livro, eu incluso. Então esse guia facilita bastante as coisas. E se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço e peço seu feedback porque ele é muito importante para mim. Também sintam-se à vontade para tirar as suas dúvidas lá. Eu vou tentar responder a todos. E é isso. Eu sou o Mordua, esse foi o vídeo e até. Acabou o vídeo, Mordua. Parabéns, eu gostei muito das ilustrações que você colocou também. Então, ele resumiu em 5 minutos diversos pontos que se passam para a construção de um livro. E eu fico muito feliz quando eu vejo vídeos assim, e eu assisto vários e vários vídeos de escrita criativa por dia, até para gerar conteúdo aqui para o canal, e eu vejo que cada vez mais sejam pessoas desconhecidas, como Mordua, está começando agora, até escritores renomados, que eu já fiz cursos, que eu já participei de alguns conteúdos exclusivos também. O que eu entendo, né, sobre metodologia de escrita criativa tem ficado cada vez mais polido, cada vez mais prático da realidade mesmo. Tanto é que eu desenvolvi a metodologia 3EPV, os 3 Es, que é existir, estruturar e escrever, publicar e vender. Eu fazendo um vídeo de 5 minutos, eu passaria por essas 5 etapas que eu considero essenciais para você sair do zero até o livro publicado. Claro que tem muitos subtópicos dentro disso aí, mas é muito interessante quando a gente vê pessoas que pensam parecido e inspiram outras pessoas também. No vídeo aqui, naturalmente eu sempre coloco o vídeo que eu faço react aqui nos comentários. Você acessa lá, depois de assistir, curtir esse vídeo aqui e se inscrever no meu canal. E você vai ver o tanto de comentários positivos que tem, que finalmente as pessoas entenderam como começar a escrever um livro. Claro que em 5 minutos não vai resolver todos os seus problemas, até porque não é o objetivo desse vídeo. E também com o meu react você não vai aprender tudo 100%, mas é estudar diversos tipos de conteúdo, por isso que eu tento entregar o máximo de conteúdo de escrita criativa aqui e ir praticando. A prática vai te levar ao livro publicado. Combinado? Então é isso, vou repetir. Se inscreva aqui no canal, me ajuda bastante, curta esse vídeo e tchau, tchau.